Fala aí pessoal, nós somos o canal Conceito, um jeito diferente de aprender matemática. Eu sou o professor Felipe Gomes e hoje eu vou estar trabalhando com o conteúdo de conjuntos com vocês. Nessa aula a gente vai ver um pouco da definição, as relações de pertinência, representação e igualdade de conjuntos. Então, antes de tudo, vamos ver o que realmente é um conjunto, né? Então, assim, a definição formal é: todo conjunto ele é uma coleção de objetos. Mas de quais objetos? Então, assim, esses objetos que pertencem ao conjunto são chamados de elementos. Os conjuntos eles são representados sempre por letras maiúsculas do nosso alfabeto e todos os seus elementos estão entre chaves e são separados entre vírgulas. Por exemplo, o conjunto A ele tem os elementos 1, 2, 3 e 5. O conjunto B tem os elementos A, B e D. Já o conjunto C tem os elementos Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o conjunto D, todos os seus elementos devem obedecer esta lei de formação aqui, ó. São os estados da região sul do Brasil. Então, assim, para cada um dos elementos, nós temos duas relações com relação a um conjunto. Ou esse elemento vai pertencer ao conjunto, ou esse elemento não vai pertencer ao conjunto. Se esse elemento pertence ao conjunto, ele é representado através deste símbolo. Caso contrário, se esse elemento não pertence ao conjunto, ele é representado por este símbolo aqui, ó. Por exemplo, dado este conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e 5. Olha, o elemento 1 pertence ao conjunto A, pois se a gente observar aqui, dentre os elementos figura o número 1. Então, o número 1 pertence ao conjunto A. Da mesma maneira, a gente pode afirmar que o elemento 4 não pertence ao conjunto A. Porque se a gente observar aqui, ó, dentre os elementos não aparece o número 4. Então, por isso que representamos desta maneira. O número 4 não pertence ao conjunto A. Um exercício. Dado o conjunto A com os elementos A, B, D, L e M, vamos verificar se todos esses elementos da coluna da esquerda vão pertencer ou não ao conjunto A. Para verificar isso, a gente vai observar se cada um desses elementos aqui descritos estão entre os elementos que pertencem ao conjunto. Então, olha, o primeiro deles, será que o elemento Azinho vai pertencer ao conjunto A? Bom, se a gente observar aqui, ó, o elemento A está dentre os elementos do conjunto. Então, representamos A pertence a A. Agora, será que o elemento G vai pertencer ao conjunto A? Se a gente olhar aqui, ó, não aparece o elemento G. Então, ele não pertence a esse conjunto A. E a gente vai representar, ó, desta forma. O elemento C também não figura dentre os elementos do conjunto A. Então, o C não pertence ao conjunto A. Será que o elemento M pertence ao conjunto A? Bom, está aqui o elemento M. Então, o M pertence a A. Já o elemento P não pertence ao conjunto A, então representamos ele desta forma. P não pertence ao conjunto A. O mesmo conjunto pode ser representado de diversas formas, dentre as quais nós destacamos as seguintes. Esta primeira representação é a mais comum que existe, que foi aquela que eu descrevi no início deste vídeo. Olha, todos os elementos estão descritos aqui, separados por vírgulas e, além do mais, estão entre chaves. Esta é a forma completa. Agora, esses dois exemplos aqui, ó, os elementos não estão descritos. O que aparece é apenas a lei de formação que vai nos mostrar quais são os elementos que pertencem ao conjunto. Olha, este conjunto A descrito é exatamente igual a esse e a esse aqui, ó. Porque, ó, a lei de formação desse conjunto são números naturais menores que 5. Então, quais são os números naturais menores que 5? São os números 1, 2,
3 e 4. Já neste exemplo aqui, ó, a lei de formação ela vem expressa através de uma expressão algébrica, ou seja, é uma desigualdade que mostra que um elemento ele é tal que menor do que 5. Então, olha, vai ser um número natural menor do que 5. E quais são os possíveis? 4, 3, 2 e 1. Olha, nesses exercícios aqui, ó, nós temos as leis de formações e através dessas leis de formação, a gente vai determinar quais são os elementos que vão fazer parte desse conjunto aqui, ó. Por exemplo, o conjunto B. Bom, o conjunto B ele é formado pelos números naturais entre 1 e 5. Se são os números que estão entre 1 e 5, então significa que os números dos extremos, 1 e 5, não aparecerão. Então, olha, o conjunto B ele será formado pelos números 2, 3 e 4, porque são os números naturais compreendidos entre 1 e 5. Então, estes daqui, ó, são os elementos descritos através desta lei de formação. Já para o conjunto C, nós temos uma expressão algébrica que mostra que os elementos y estão entre 2 e 6. Então, serão os números naturais que estão entre 2 e 6, excluindo esses dois números. Então, o conjunto C ele vai ser formado pelos números 3, 4 e 5, que são os números naturais compreendidos entre 2 e 6. Outra representação de conjuntos é o chamado diagrama de Venn. O que é esse diagrama de Venn? Olha, este quadrado maior representa o conjunto universo, que são os possíveis valores que podem ter em um conjunto. Esse conjunto universo, para esse exemplo, eu utilizei os números naturais. Então, são todos os números que começam em 1, 2, 3 e vai até o mais infinito. Então, olha, aqui estão representados todos os números naturais, mas dos quais eu destaquei os elementos 1, 2, 3 e 4, que farão parte do conjunto A. Então, entre todos os naturais, o conjunto A contém apenas os elementos 1, 2, 3 e 4 que estão descritos aqui embaixo. Então, olha, este exemplo aqui, ó, o conjunto universo também são os números naturais. Então, aqui dentro desse quadrado estão todos os números naturais. Essas reticências aqui no canto servem para mostrar que tem continuidade, que não termina apenas no número 6, que ele segue adiante. Então, assim, eu vou utilizar o exemplo que a gente viu no exercício anterior. Eu quero montar o conjunto C, que são os elementos y, tal que esses números y estão compreendidos entre 2 e 6. Então, sim, quais são os números naturais que são maiores do que 2 e menores que 3? Olha, o 1 não é maior do que o 2. O 2 também não é maior do que o 2. O 3 é maior do que 2 e menor do que 6. Então, ele vai fazer parte do conjunto. O 4 é maior do que 2 e menor do que 6. Então, também vai fazer parte do conjunto. E o 5, ele é maior do que 2 e menor do que 6, vai fazer parte do conjunto. A partir do número 6, que é igual a 6, e ele não entra neste conjunto, todos os outros números não vão fazer parte. Então, se eu fosse representar esse conjunto C através de um diagrama de Venn, ele seria dessa forma aqui, ó. Ele apareceria apenas os elementos 3, 4 e 5. Igualdade de conjuntos. Nós podemos afirmar que dois conjuntos são iguais sempre que aparecem os mesmos elementos. Por exemplo, esses dois conjuntos aqui, ó, eles são iguais, mesmo que eles apareçam os elementos em ordem trocada, em ordem contrária. Por exemplo, este primeiro conjunto aqui, ó, ele tem os elementos 1 e 2. Esse segundo conjunto também tem os elementos 1 e 2. Mesmo que eles apareçam em uma ordem trocada, isso mostra que eles são iguais, porque eles apresentam os mesmos elementos.
este exemplo aqui de baixo, olha, o primeiro conjunto tem o elemento 1 e 2. Já o segundo conjunto aparece os elementos 1, 2 e 2. Apesar de aparecerem dois números 2, dois algarismos 2, a gente considera a existência apenas de um deles. Então, na verdade, esse conjunto pode ser escrito desta forma aqui, ó, 1 e 2, que é exatamente igual a esse. Então, não importa quantas vezes aparece o mesmo algarismo, a gente só vai considerar a existência de um deles. Um exercício sobre igualdade de conjunto. Sejam x e y números tais que os conjuntos 2, 6 e 8, vamos representar esse conjunto pela letra A, e o segundo conjunto, x, 8 e y, que vou representar pela letra B, são iguais. Quais são os valores de x e y? Olha, eu estou afirmando que o conjunto A ele é igual ao conjunto B. Lembrando da definição que a gente viu anteriormente, os conjuntos são iguais toda vez que eles apresentam os mesmos elementos. Então, olha, o conjunto A ele tem os seguintes elementos: 2, 6 e 8. Já o conjunto B tem os elementos x, 8 e y. Quais seriam os valores possíveis para x e y para que esses conjuntos fossem iguais? Para serem iguais, eles devem aparecer os mesmos elementos. De cara, a gente já vê que o elemento 8 aparece nos dois conjuntos, então ele é um elemento em comum entre os dois. Resta para o valor x ou para o valor y serem os valores 2 e 6. Agora, como eu tinha dito anteriormente, não importa a ordem em que aparecem os elementos. Então, olha, para que fossem iguais esses dois conjuntos, o x poderia ser 2 e o y poderia ser 6. Mas se eu trocar a ordem, não vai alterar os elementos que pertencem ao conjunto. Então, os valores possíveis para x e y são 2 e 6. Então, o x ele pode ser 2 ou 6. E o y também pode ser 2 ou 6. Claro, obviamente, o x deve ser 2. Se o x é 2, o y tem que ser 6, para que eles sejam iguais. E agora, se o x for 6, o y tem que ser 2 para que sejam diferentes e esses dois conjuntos sejam iguais. Então é isso aí, pessoal. Essa é a nossa primeira aula sobre conjuntos. Na sequência, teremos outros tópicos sobre esse mesmo assunto. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários e até a próxima videoaula. Até mais!